Voltamos com Novos Tempos, que nesta semana está discutindo a nulidade matrimonial. Agora nós vamos ver na reportagem de hoje o que especialistas e alguns casais, mesmo ainda unidos, pensam da mudança. Geralmente o casamento representa uma grande mudança na vida de muitas pessoas. Não se trata apenas da união de um casal, mas também do compartilhamento de respeito, companheirismo e amor. Cíntia é casada há mais de 3 anos e reforça a importância de uma relação saudável. É muito importante para manter uma boa relação no casamento, principalmente o respeito um pelo outro, respeitar as diferenças, respeitar que o outro não é igual a você. Diferente do caso de Cíntia, nem sempre os casais conseguem superar as diferenças e a união pode acabar por diversos fatores, como, por exemplo, a violência. Atualmente, os processos de separação nas igrejas podem ser burocráticos, mas o Papa Francisco tem buscado modificar esta situação. No início do mês de setembro, o Papa Francisco divulgou mudanças nas regras para a nulidade matrimonial. A partir de dezembro, o processo passará a ser gratuito e não será necessária a contratação de 2 especialistas como antes. A decisão poderá ser do bispo da diocese, mas para isso os casais devem comprovar alguns pré-requisitos que não foram respeitados durante o matrimônio. Essa é a maior mudança da Igreja Católica nas regras dos casamentos dos últimos 400 anos. De acordo com o Papa, a ideia não é favorecer o fim do casamento, mas facilitar o processo para que os fiéis possam ter o direito de se casar novamente com as bênçãos da Igreja. Na Igreja, para uma sentença ter eficácia, ter validade, ou melhor, uma causa concluir, né, teria que ter uma dupla sentença conforme. Ele tira isso, essa exigência, né, resumindo num tempo de 30 dias e julgando para o bispo a responsabilidade. O Papa Francisco revolucionou um pouco, né? E eu acho muito certo o que ele disse, porque realmente não justifica manter uma relação que muitas vezes é de violência, de infelicidade e que causam até danos na educação dos filhos, né? Então não justifica manter uma relação assim. Para a Igreja não existe nulidade matrimonial. O que existe é a declaração de um casamento, a nulidade de um casamento que não aconteceu, que não foi graça, não foi sacramento. Então toda a dinâmica processual é para chegar a essa verdade, de que num determinado caso, numa cerimônia, não houve a graça, não houve o sacramento. Padre Jorge, dando continuidade à conversa do primeiro bloco, quer dizer, aqueles que estão nos assistindo, é preciso ter clareza de algumas coisas. O senhor já disse que a igreja não apoia, porque isso fere a palavra de Deus, o divórcio. Mas existem situações concretas que justificam a pessoa entrar com um processo de anulação daquilo que deveria ser um casamento. Quais seriam essas situações concretas que justificam a declaração da igreja de nulidade matrimonial? Então, eu penso que as pessoas precisam realmente conhecer para entender assim, a igreja não vai anular o seu casamento. Ela vai fazer com que seja proclamada a nulidade caso tenha existido. Por exemplo, nós falamos da incompatibilidade de gênios, pessoas que já tinham um problema de discussões antes do próprio casamento. A questão da infidelidade, a pessoa já era infiel, ela tinha uma propensão à infidelidade antes de ir para a recepção do sacramento. Algum problema psíquico que, no caso, foi escondido, né? E o outro não sabia, o cônjuge não sabia, então, naturalmente, vai dar uma nulidade. Ou o fechamento à vinda dos filhos, porque nós dizemos, para que haja o casamento, é preciso o bem dos cônjuges, a procriação e educação da prole. Então, eu preciso estar de acordo com o outro, querendo o meu bem, mas querendo o bem do outro. Então, eu vou livremente para fazer o bem ao outro. Eu preciso estar aberto à procriação. E, vindo os filhos, eu preciso ter maturidade
para a educação dos filhos. Inclusive, a imaturidade, ela gera nulidade também. Não é? Então, alguém que celebrou o seu casamento e vive uma situação de infelicidade, não está legal, tem um espaço na igreja, então, para procurar. Existe um tribunal, como é que é o procedimento? Então, nós temos o tribunal eclesiástico, mas nós diríamos que o primeiro a ser procurado deveria ser o padre daquela paróquia onde a pessoa reside. Ele deve orientar a pessoa para o tribunal. Em Belo Horizonte, nós temos o tribunal eclesiástico, ali a pessoa terá uma conversa com um auditor, né? No caso, eu também trabalho como auditor, ou com o presidente do tribunal, o padre Mário Sérgio Bittencourt. Ela vai relatar o caso dela. Caso seja aceito, então realmente nós estamos percebendo ali que há alguma coisa que diz que há uma nulidade ali. Então vamos aceitar o processo, ela vai fazer um libelo, vai contar todo aquele caso que será estudado pelos padres juízes e eles ali vão perceber a partir de qual cânone dentro do direito canônico que vai entrar o estudo sobre aquele processo. Então haverá um estudo sobre o processo. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui, mas que as pessoas não precisam levar isso em consideração e, por favor, não busquem de forma exacerbada o tribunal. Qualquer pessoa que recebeu o sacramento do matrimônio tem direito, na igreja, de estudar a sua validade ou não. É claro que uma pessoa está bem, casada há 20 anos, há 5 anos, há 30 anos, fez bodas de prata, ela não vai entrar no tribunal para questionar o seu casamento. Claro que não, né? Mas poderia, mas não vai fazer isso, é claro. Claro que quem procura o tribunal é alguém que esteja com uma instabilidade no seu relacionamento com o seu cônjuge. Agora, no caso, o Papa Francisco, ele altera o quê? A morosidade, a burocracia, o que seria a decisão do Papa? Então, eu vou até dizer, professor, o seguinte, que o processo de nulidade no tribunal, ele tramita de forma morosa, mais pelas testemunhas e o demandado ou demandada, que às vezes demoram a responder às nossas demandas do que propriamente o tribunal. Porque até então nós temos a necessidade de 5 testemunhas, podendo a pessoa demandada, ou seja, a outra parte, a que não entrou com o processo, também participar e dar mais 5 testemunhos. Olha, então você vai ver, vamos ouvir 10 pessoas, cada pessoa no seu dia e tal. O que o Papa propõe é que o processo seja mais tranquilo e essa morosidade que você disse, eu diria assim, tramite de uma forma mais clara e assim ele propõe um processo em que o bispo, por primeiro, é o juiz do próprio tribunal, porque ele é o legislador na própria diocese, e ele pode constituir um juiz delegado por ele, no caso são os presidentes dos tribunais, né, que vão fazer o estudo. Agora, a testemunha vai ser ouvida a mesma coisa, no mínimo uma testemunha agora, pelo que eu estava vendo no motu próprio, e nós temos que ouvir, porque não pode qualquer pessoa acorda pela manhã, hoje eu não quero mais ficar casado, vou ao tribunal. Não. Então, esse processo ele vai também ter uma durabilidade, por quê? Porque tem outros processos, né? Agora, o senhor caracterizou o Papa Francisco como um Papa pastoral. Sim. Nós, agora em outubro, começamos a segunda etapa do sínodo e que tem como tema a família, um sínodo consultivo. Como fica perante essa reflexão da igreja esses inúmeros casais que não estão mais em primeira união? O que o senhor acha que está sendo trabalhado, que seria interessante partilhar com nossos espectadores? Então, eu diria assim, realmente, espectadores, estamos na expectativa do que vai acontecer. Eu diria, caríssimo professor, que o Papa já está dando aí o delineamento do que será o sínodo. O sínodo, ele justamente atacará aqueles problemas que, digamos, para a igreja, são mais delicados. Aliás, ele já falou do vulto da misericórdia, né? O rosto da misericórdia, falando então que o mundo inteiro precisa ser misericordioso. Esta mudança, o motu próprio sobre
o processo tribunal, já veio de acordo com as questões que nós já enviamos, o mundo inteiro já enviamos para o sínodo que aconteceu no passado, na sua primeira etapa. Eu diria que esta segunda etapa do sínodo vai realmente refletir sobre os casos especiais, mas o Papa, claro, obedecendo aquilo que é a Igreja no seu caminho ligado à Palavra de Deus, na sua tradição, ele não vai fazer um relaxamento das normas. Ele vai fazer aplicar as normas de forma misericordiosa e pastoral, mas as normas continuam as mesmas. E aí o sínodo, eu tenho expectativa do sínodo, que este sínodo, que eu chamaria de um sínodo misericordioso pastoral, vai ouvir melhor as pessoas nas suas limitações, nós chamamos de casos especiais, e ajudá-los primeiro a compreender a sua situação, porque eu não posso passar para o outro as minhas dificuldades. Primeiro eu preciso compreender as minhas dificuldades e assim buscar dentro daquilo que é e serão as orientações pastorais a melhor forma de eu viver dentro da igreja, obedecendo também às normas, para que eu possa ser um cristão de uma espiritualidade, de uma fé efetiva e afetiva dentro da minha igreja. A sensação que a gente tem de estar começando a conversa, mas o nosso programa já é chegando ao final. Agradecemos muito a sua presença conosco aqui para esclarecer nossas dúvidas e nossos espectadores. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado. No programa de hoje, a realidade familiar, como vimos, envolve situações complexas. Não pode ser tratada de forma simples. A dignidade e o amor, mas também a dor e o sofrimento das pessoas humanas estão aí envolvidas. Os problemas e desafios de cada situação precisam ser considerados, acolhidos e analisados. O Papa Francisco, além de acolher com misericórdia divina o drama de muitos cristãos, vem despertando em toda a igreja a reflexão autocrítica e a percepção da necessidade de mudanças pastorais. Entre elas, hoje vimos com destaque a simplificação do processo de nulidade matrimonial. Bom, por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo programa. Fernanda, é com você. Novos Tempos termina agora. O programa é uma parceria entre a PUC TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. Na próxima semana a gente volta com mais discussões de temas importantes do nosso cotidiano. Tchau!